Olá, irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia. Para mim é tarde, tá? 16h59 de sexta-feira, dia 11. Para vocês, eu não sei, né? Eu consegui, graças a Deus, eu consegui fazer uma limpeza no meu celular, na memória, né? E consegui aí mais espaço. Agora ele voltou no zero, então hoje fica mais tranquilo, né? Semana passada vocês viram, né? Eu tive que correr porque eu tinha 30 e poucos minutos só. Mas eu consegui limpar, graças a Deus. E vamos então continuando. Como vocês passaram? Como é que foi a semana de vocês? Eu espero que vocês tenham sido galardoados com a bênção de Deus na vida de vocês, que vocês tenham recebido a graça, né? A graça da alegria, tenham recebido a unção de Deus sobre a cabeça de vocês e que vocês tenham tido momentos de gratidão a Deus, porque Deus se alegra quando a gente tem um coração grato, não é isso? Amém? Então é isso aí. Nós louvamos a Deus, né? Nós tivemos já na outra semana, né? Porque foi na semana que eu não gravei, a nossa irmã Nair fazendo aniversário. Nossa irmã Nair é uma irmã muito querida do nosso coração, muito antiga na igreja. Depois ela teve uma passagem aqui na Central, né? Ficou melhor para ela, mas agora, graças a Deus, ela voltou para a casa dela, né? Que é a Igreja do Retiro. Eu não sei, né? Se tem mais alguém aniversariando. Vocês, quando souberem, coloquem aí no grupo, tá, gente? Para a gente orar, para a gente parabenizar os irmãos, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, vamos continuar então? Muito bem. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Minha mesa está uma loucura, gente. Aqui é a mesa do escritório, eu estou no escritório. Isso aqui está uma loucura, porque eu entrei, né, numa comissão aí, gente, tô sem saber, tô toda desabutinada. Eu faço um pouquinho do meu trabalho do escritório, aí corro para fazer o trabalho da comissão, aí largo lá, vou fazer. Nossa, eu tô assim, desabutinada. Aí tem, né, o estudo que eu tenho que me preparar do nosso PG, tem a escola dominical que eu tenho que me preparar, então tem hora que eu fico completamente desabutinada, né? Mas é isso aí. Graças a Deus, está dando tudo certo. Nós paramos na semana passada no 6º dia, mas não completamos o 6º dia de criação. Por quê? Porque nós falamos que no 6º dia, Deus começou o dia criando os animais, não é isso? Versículo 24 de Gênesis capítulo 1. E disse Deus que a terra, lembra que eu falei sobre a terra produzir seres vivos conforme a sua espécie, e ele falou quais seriam esses seres vivos? Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Nós vimos, eu não sei se eu falei, mas se eu não falei eu vou falar agora, Moisés ele não classifica quais seriam esses animais domésticos. É cachorro, é gato, eu ainda brinquei, né? Gato não, que a Bíblia nunca fala em gato, né? Cachorro fala. Cavalo, mula, camelo, né? Leão, tigre. A gente não sabe que animais, né? Animais, aí eu já entrei do doméstico, já entrei nos selváticos, né? Aí ele não classifica. Alguns animais, obviamente, Moisés conheceu. Ele teve, né, no tempo dele. Outros, talvez, ele tenha estudado, não sei. Moisés, por exemplo, teve conhecimento de dinossauros, se realmente eles existiram, não existiram, né? Porque se existiram, brotaram da terra, tá certo? Então, ele não classifica, talvez, para não errar, ou porque essa classificação, essa nomeação seria muito extensa. Nem nós sabemos
quantos animais domésticos, nem quantos animais selváticos, nem quantos animais que rastejam sobre a terra a gente saberia classificar. Então, ele simplesmente fala animais domésticos, animais selváticos, animais que rastejam. E aí a gente já entende que todos esses animais que a gente já conhece e que a gente venha a conhecer, eles saíram pela palavra de Deus da terra. A terra produziu esses animais. E a gente já fez aquela ligação, né? Terra e animal, carne que volta para a terra, né? E eu achei, né? Isso muito interessante, né? Esses animais domésticos selváticos e que rastejam terem brotado da terra. E eu falei para vocês, eu queria estar lá, porque eu acho que seria um espetáculo maravilhoso, né? Vendo esses animais subirem da terra, fluírem assim da terra, né? Emergirem da terra. Deve ter sido um espetáculo maravilhoso. Quem sabe quando a gente chegar no céu a gente pode pedir a Deus para passar esse filme para a gente, né? Hoje nós vamos então, aí nós terminamos a primeira parte da criação de Deus no sexto dia, e hoje então nós vamos continuar com a criação de Deus no sexto dia, porque vocês perceberam que Deus não fechou aqui com a criação, com a produção da terra desses animais, ele não fechou o dia, ele não disse houve tarde e manhã o sexto dia. Então, alguma coisa ainda precisava ser criada. E o que seria? O que seria? Ah, muito bem, vamos ler então. Versículos de 26 a 29, não, peraí. Eu vou ler até o 31, tá? Que aí a gente fecha o sexto dia. Muito bem, então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31. Diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano, é a minha tradução aqui, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, ou Deus disse, e Deus disse ainda, eu estou com a outra tradução na cabeça, né? E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Olha, gente, eu aprendi uma coisa essa semana sobre isso aqui, mas vamos continuar, depois eu falo. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Presta atenção nisso aqui, porque aqui tem um detalhe muito importante que a gente vai explorar. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora fechou. Agora fechou o sexto dia. Tem uma coisa aqui muito interessante que até eu, né, quando preguei, eu falei isso e agora eu estou aprendendo que não é exatamente assim. A gente fala assim, tudo que Deus fez, ele falou que foi bom. Mas quando ele fez um homem, ele falou muito bom. Não, está errado. Olha só, olha como que diz a palavra. Deus viu
tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então agora Deus faz assim digamos assim, um apanhado, uma retrospectiva desde o primeiro dia, e ele pensa, no primeiro dia eu fiz isso, no segundo eu fiz isso, no terceiro, no quarto, no quinto, agora eu fiz, né, os animais, fiz a terra produzir os animais, e eu criei, né, nós criamos o homem, olha, foi tudo muito bom. Então, ele não está se referindo a esse muito bom só ao homem, mas tudo. Aí fala assim, e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Fechou? Bonitinho? Agora eu já vou entrar aqui, porque na minha anotação não tem, então já vou entrar aqui. Olha o detalhe aqui da ordem que Deus deu para o homem e a mulher. É interessante querer saber assim, façamos o ser humano. Aí aqui no outro versículo ele fala assim, e assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá vendo? Então ele fala no ser humano, tá? Quer dizer, numa pessoa, no ser humano, mas agora ele separa e diz assim, esse ser humano que eu criei foi homem e mulher. Entenderam? Homem e mulher, é o ser humano. Então, a raça humana é homem, ou são homens e mulheres. Tá vendo? Homens e mulheres são os seres humanos que Deus criou. Tá, então olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui, porque eu aprendi isso essa semana e quero partilhar com vocês, tenho o maior prazer. Deus os abençoou, aqui está dizendo, e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, na realidade, seriam todos animais domésticos, selváticos e os que rastejam. E Deus disse ainda, agora aqui que eu quero que vocês prestem atenção, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Perceberam aqui um detalhe? E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Sabe o que eu aprendi essa semana, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Deus, quando criou o homem, ele estava bonitinho lá no Jardim do Éden, antes do pecado, naquele relacionamento, né, no fim da tarde com Deus, que a Bíblia diz que Deus ia lá e conversava com Adão e com Eva. Nesse momento sublime, né, de comunhão entre Deus e os seres humanos, que foram, né, os primeiros Adão e Eva, não havia a possibilidade deles comerem animais. Perceberam? Não estava aqui, vocês podem matar o boi, matar a galinha, tá vendo? O pato, entenderam? Não está aqui. O que Deus deu de alimento para eles? Está aqui. Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E aqui ainda tem outro detalhe que agora que está me surgindo. A gente vai lendo a Bíblia, né? E Deus vai, galardoando a gente com entendimento. Por que ele fala assim? Todas as ervas que dão semente. E depois todas as árvores em que há fruto que dê semente. Porque, olha só, porque se você come e não tem semente para ela reproduzir, acaba. Aquele fruto vai acabar. Aquela erva vai acabar. Então Deus falou assim, não é para acabar.
é para reproduzir. Então você chupa uma manga, tchum, jogou o caroço ali na terra, vai nascer um pé de manga. Uma uva, jogou o carocinho da uva, vai nascer ali uma videira. Eu tô pensando bem aqui, porque teve alguém aí que foi criticado aí, que confundiu oliveira com videira. Vocês estão entendendo? Então vamos para a azeitona. Comi uma azeitona, eu amo azeitona, mas eu compro sempre caroço. Mas com caroço, joguei fora, nasce ali uma oliveira. Tem que pensar bem. Vocês estão entendendo? Não foi permitido ao homem, ou não foi determinado ao homem, que ele matasse os animais para comer. Não foi permitido. Aí você fala, então como é que chegou isso? Aí quando nós estivermos estudando Êxodo, nem sei se a gente vai chegar lá, eu espero que Jesus volte antes, mas quando nós estivermos estudando Êxodo, aí nós vamos entender que Deus permite que eles comam carne de animais. Mas o homem já estava em qual situação? Situação de pecado. O homem já tinha pecado, e por causa do seu pecado, olha só, aí, por causa do seu pecado, é permitido que ele mate para comer, para sobreviver. Isso é muito interessante, né? Isso é muito, muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ter entendido isso esta semana, que eu nem sei se foi num vídeo ou se não foi alguma coisa que eu li, eu já não lembro mais. Mas vamos lá, então. Nós estamos aqui, então, finalmente, né, no último dia da criação, na segunda parte do 6º dia, Deus resolve criar um ser completamente diferente de tudo que ele havia criado até agora, até a primeira parte do 6º dia. Deus cria um ser completamente diferente. Agora, olha o detalhe importante aí. Olha o detalhe importante que tem nesse texto. Eu vou até ler, para ficar melhor para nós. Quando ele vai criar o homem, o que ele diz? E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito interessante isso, porque pela primeira vez na criação, Deus fala no plural. No plural, Deus fala. E a gente entende que ele não estava sozinho. Tudo antes, na criação, Deus disse, Deus disse, Deus disse. 10 vezes aparece nesse texto aqui da criação, 10 vezes aparece no texto todo. Deus disse. Deus disse. Mas agora, pela primeira vez, aparece a expressão façamos. No plural. Várias explicações têm sido dadas pelos estudiosos. Tem algumas correntes de interpretação, mas eu não vou falar todas. Eu vou falar 3 correntes de interpretação aqui. Então vamos lá. Como que os estudiosos entendem ou interpretam e formam correntes com essa palavra façamos o homem, e não venha o homem ou vou fazer o homem, né? Por quê? Porque que até agora era Deus sozinho e agora Deus se apresenta junto com outros, né? Outros. Então vamos lá. A primeira corrente, ela entende que isso aqui é um plural de majestade. Olha só. O pessoal não tem o que fazer, fica pensando, né? Porque, olha só, como é que a gente se dirigiria? Nós não temos reis aqui, né? Mas como a gente vê nos países que tem rei, ou nos filmes, né? Filmes que a gente gosta de ver, que tem reis, como que o súdito se dirige ao rei? Ele fala, vossa majestade. Ele não fala sua majestade, ele fala vossa majestade me permite? Posso me achegar diante de vossa majestade? Perceberam? É usado no plural porque você está se referindo a uma majestade.
é um poder amplo, vamos colocar mais ou menos assim. Então, isso aí, essa corrente entende que esse plural é um plural de majestade, é um recurso retórico, gramatical. Por exemplo, políticos, né? Políticos às vezes falam, nós não vamos votar nessa pauta, né? Ele fala assim, nós não vamos votar nisso aqui. Mas ele está falando ele que não vai votar, ele ainda não sabe se os outros não vão votar. Jogador também, ele costuma falar assim, como é que foi o jogo? Nós fizemos um gol, nada, foi ele que fez. Mas ele fala do grupo, se refere ao grupo, mas foi ele exatamente que fez, né? Jogador de futebol tem muito disso. E assim vai outros tantos exemplos. Agora, eu vou explicar para vocês por que essa corrente de entendimento, de interpretação, por que ela não tem fundamento. Eu vou te explicar. Porque não explica, porque só aqui Deus diz façamos. Se nas vezes anteriores ele disse assim, apareça, surja, produza, né? Igual a gente viu aqui, produza a terra. Ele não falou no plural. Nossa, quase que não sai a palavra, né? Aconteça isso, né? Então, nas outras vezes, Deus deixa claro que foi um ato de criação único dele, isolado dele, somente dele. Então, por que só aqui, quando ele vai criar o ser humano, homem e mulher, ele diz façamos? Então, não tem lógica isso aqui, porque é um plural de majestade. Então, ele não era majestade antes, né? Quando ele disse haja luz, né? Forme-se o firmamento, não é forme-se que ele fala. Deixa eu usar a palavra, né? O texto da Bíblia. Quando ele fala assim, olha só, haja um firmamento no meio das águas. Quando ele diz assim, ajuntem-se as águas, está falando para as águas no plural ele falou ajuntem-se, mas é uma ordem dele, né? Que a terra produza relva, tudo no singular. E ele deixou de ser majestade quando ele fez isso aqui? Não. Então, essa corrente que diz que esse plural aqui é um plural de majestade, é Deus se referindo a ele como uma majestade, vamos dizer assim, um imperador, né? Uma pessoa mais alto grau? Não tem justificativa, porque Deus antes, ele agiu sozinho, ele deixou claro que o ato de criação foi isolado dele, um ato isolado dele. Tá? Vamos para a segunda corrente. Tem uma segunda corrente, tá? Que fala de um conselho de anjos. Um conselho de anjos. Então, nos milhões, trilhões de anjos que a Bíblia diz que existem, né? E existiam, especialmente nessa época aqui, Deus criou um conselho, um grupo, vamos dizer assim, de seres angelicais, de anjos, e ele estava se referindo a ele com esses anjos. Vem cá, façamos. Nós, eu e vocês do meu conselho. Seria mais ou menos assim. Então, essa segunda opção seria que Deus estaria falando sobre os anjos, com os anjos. Façamos o ser humano, o homem e a mulher. Mas aí, olha só, por que isso também não faz sentido dizer façamos para um conselho de anjos? Porque Deus vira e fala assim, vamos ver a palavra de novo, eita, puxar aqui, olha como que Deus faz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, entenderam? A nossa imagem e semelhança. Aí a pergunta que não quer calar, o homem é a imagem e semelhança dos anjos? Não. Então, não se refere a anjos, né? Porque se o homem fosse imagem e semelhança dos anjos,
nós teríamos que ter asas também. Assim, sei lá, tá com essa visão global de Rede Globo, de que anjo tem asa e está na Bíblia. A Bíblia diz que anjo tem asa, tá? Que anjo tem asa. Agora, a Bíblia também fala que mostra ocasiões em que o anjo assume a forma humana, aí ele não vem com asa. Mas a Bíblia diz que anjo tem asa, né? 2 asas batiam, tal, não é isso? Leia lá Isaías capítulo 6, naquele encontro de Isaías com Deus, no ano da morte do rei Uzias. Aí você lê lá que você vai ver anjo com asa. Então, nós teríamos que ter asa também. Então, para vocês verem, que não cabe aceitar essa interpretação de que esse conselho, para que Deus possa falar façamos, era um conselho de anjos. Porque ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, a terceira corrente entende que o mais provável é que tenhamos aqui, ainda que sutilmente, uma indicação da pluralidade que há em Deus. E que Moisés já identificou lá no começo, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, né? Moisés já identificou ali, não é no 1 não, né? Porque no princípio criou Deus o céu e a terra, porém sem forma vazia e tal. No versículo 2, o que ele fala no versículo 2? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Moisés já diz aqui que tem Deus e tem o Espírito de Deus, junto com Deus, formando aqui uma dualidade que depois, mais lá para frente, né, nós vamos ver que vem mais um que Moisés vai falar, que é a Trindade, que vai formar a Trindade. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos explorar melhor isso. Então vamos lá, verso 1, Deus criou. No verso 2, o Espírito de Deus pairava. Moisés indica que no ser de Deus existem pessoas. Pessoas, né, que é para a gente identificar aqui, né? O Espírito Santo, ele já aparece aqui, ele já foi nomeado aqui. Mais adiante, conforme eu já disse para vocês, nós vamos no nosso estudo aqui, em algum momento, vai aparecer a outra pessoa que nós iremos ver quando nós chegarmos lá e que vai compor essa trindade. Então, façamos aqui já aponta para o ser plural de Deus, para o ser plural que nós identificamos como sendo a Trindade. Existe um só Deus, mas nesse Deus único subsistem o Espírito Santo e Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador, né? Então subsistem algumas pessoas que o número aqui nessa passagem ele não está ainda definido, mas mais adiante vai ficar definido que são 3 pessoas que subsistem em Deus e que formam a Trindade. É muito difícil explicar a Trindade? Muito difícil, muito difícil. A gente usa exemplos, né? A gente tenta fazer uma analogia, mas a gente só vai entender mesmo quando nós estivermos lá, diante do Todo-Poderoso, aí nós vamos entender os 3 em 1. 1, 3, 3 em 1, tá? Só lá que a gente vai entender. Mas fica muito claro que esse façamos aqui está se referindo às 3 pessoas que subsistem em Deus. Por quê? Porque ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança, tá? A nossa imagem e semelhança. E esse Deus, então, fala aqui, na palavra, que ele fala que seria dessa forma que essas 3 pessoas da Trindade deveria fazer o homem, a imagem e semelhança deles.
Deles. Deles. Confuso, né? Um dia a gente vai aprender isso. Agora, vamos logo deixar claro aqui uma coisa. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu não quero me estender, já daqui a pouco eu vou terminar, não significa que Deus tem corpo igual o nosso, tá? Porque aos que diante dessa frase aí, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então começam a entender que Deus então tem que ter corpo, já que nós temos. Ele nos criou com corpo, matéria, então ele também tem que ter corpo. Mas não é nesse sentido que o texto está falando de imagem e semelhança de Deus, porque desde o começo Moisés vem dizendo que Deus ele é eterno. Então ele não tem esse corpo matéria que a gente tem. Ele diz que Deus sempre existiu. Ele diz que Deus é espírito. E que a matéria é criação dele. Então Deus, se fosse dentro desse pensamento que Deus teria que ter corpo, então Deus teria que ter se criado também com matéria. Perceberam? Mas a Bíblia diz que não, ele sempre existiu. Quem criou Deus? Ele existiu sempre. Ele não é criação, tá? Ele não é criação. Ele é afirmação, ele já existiu. Entendeu? Então é isso aí, não faz sentido falar de um Deus material, que tem a matéria, carne, tendões, sangue, entendeu? Nervos. Não cabe isso. Um Deus que tenha uma essência material corpórea, não cabe esse entendimento. Por quê? Porque ele é espírito eterno. E isso você vai ver na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Que Deus é espírito. E ele mesmo, Jesus, ele fala isso em João capítulo 4, se não me falha a memória. Que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Então, como é que nós podemos entender aqui imagem e semelhança? Tem que ter uma outra explicação. Eu encontrei aqui, neste livro, que eu já falei para vocês que eu também estou acompanhando, ele fala assim: fomos criados à imagem de Deus, diferentemente dos anjos, então aquela corrente dos anjos já foi, e dos animais, os seres humanos podem ter um relacionamento muito especial com Deus. Não apenas nos deu personalidade, a mente para pensar, emoções para sentir, arbítrio para tomar decisões, mas também nos concedeu uma natureza espiritual interior que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. Os animais não adoram Deus, gente. Não adoram, não. Tá? Por quê? Porque eles não conseguem ter uma natureza espiritual interior à imagem e semelhança de Deus. E nós temos. Quando fala imagem e semelhança, está dizendo isso, tá? Que Deus não apenas nos deu personalidade, que é a mente para pensar, emoções para sentir, arbítrio para tomar decisões, mas Ele também nos concedeu uma natureza espiritual, interior, que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. A imagem de Deus presente nos homens e nas mulheres foi desfigurada pelo pecado. Porque aí você pode falar assim, poxa, mas tem tanta gente que não adora a Deus, né? Tanta gente que blasfema contra Deus. Sim, por causa do pecado. Pecado de Adão, e que essas pessoas não quiseram se libertar. Por que nós tivemos retomada em nós a imagem e semelhança de Deus? Porque nós aceitamos retomar esse Espírito de Deus em nós, abandonando o pecado e aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entenderam? As pessoas que aceitam Jesus, essa imagem e semelhança que foi desfigurada pelo pecado, pela fé em Cristo,
e da submissão à obra do Espírito Santo, essas pessoas podem ter a natureza divina renovada dentro de si mesmo. E tem textos aqui, eu vou citar, vocês se quiserem, abram a Bíblia de vocês e leiam. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 20 a 24, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eles vão falar sobre essa nova natureza, essa imagem e semelhança restauradas, eu estou resumindo aqui, imagem e semelhança de Deus que foi restaurada em nós. Um dia, quando nós virmos Jesus, todos os filhos de Deus compartilharão da gloriosa imagem de Cristo. Maravilhosa, né? Aí plena. Porque hoje nós somos a imagem e semelhança de Cristo, somos, mas como num espelho embaçado. Por quê? Porque nós ainda temos uma natureza carnal, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Nós estamos naquela luta do apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. A luta da carne e espírito, que ele diz que existe. Então a imagem de Deus, vamos dizer assim, ela está sendo restaurada em nós, como estava em Adão e Eva lá no Éden antes do pecado. Agora, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa imagem, ela está sendo restaurada. Imagina quando eu termino de tomar banho, né, agora no frio, é óbvio que eu tomo com aquele chuveiro bem quente, né? Aí quando eu chego no lavatório, olho o espelho, quem é que está ali? Ninguém, porque o espelho está todo embaçado, né? Aí eu pego uma toalha, né, e passo nele, aí aparece a minha imagem, mas ela ainda não aparece a minha imagem nítida. Então, olha, presta atenção nesse exemplo que eu estou dando. Quando o homem pecou, a imagem dele no espelho é completamente embaçada, porque ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele aceita Jesus e se submete ao poder do Espírito Santo, é como se você pegasse uma toalha e passasse nesse espelho. Aí já começa a aparecer a sua imagem, mas ela ainda não é uma imagem perfeita. Alcilei, quando é que ela vai ser perfeita? Naquele dia, quando nós estivermos lá, diante do Pai, diante do trono de Deus, aí sim, nesse transladar, nesse arrebatamento, aí sim nós vamos adquirir de novo a imagem e semelhança de Deus, igual a que Adão e Eva tinham no paraíso, tá? Tinham lá no paraíso. O homem, ele foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. Mas para as pessoas que aceitam Jesus, as que estão no mundo, elas não têm caráter que reflete Deus. Tem caráter, gente? Uma pessoa que mata por nada, que bate em velhinhas, que assassina criança, que mantém relações com criança, tem imagem de Deus? Os homo tem imagem e semelhança de Deus? Não tem, mas nós fomos criados com essas características morais e espirituais, que foram perdidas e são perdidas enquanto esse ser humano criado por Deus não se volta para Deus, não reconhece Jesus como Filho de Deus e não se submete ao poder do Espírito Santo. O ser humano, ele é pessoal, ele é inteligente, ele é consciente, ele é criativo, ele usa uma linguagem como a de Deus. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, né? E toda a criação, em tudo que foi criado, mas vamos colocar nos seres vivos, né? Seres vivos, que foram as aves, começa lá no 5º dia. Entre todos os seres vivos criados, o homem é o único capaz
de falar e se comunicar. Porque você vai jogar aqui para mim, né? O papagaio fala. Não, o papagaio repete o que você fala. Né? Ele repete, ele não tem como se comunicar, ter um diálogo com você, não tem como, né? Não tem como. Então, é isso que significa a imagem e semelhança de Deus, um ser moral, um ser que é amor, que é justiça, bondade e retidão. Deus, ele é assim. Então, todos esses atributos, Deus confere a esse ser humano que ele criou, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Parei por aqui. Não está aqui. Parei aqui hoje. E semana que vem, se Deus nos permitir, a gente continua. 11, hoje do 7 de 25. Tá bom, meus irmãos? Semana que vem, Deus nos permitindo, nós vamos continuar aí falando sobre o homem. Ainda tem algumas coisas mais para nós falarmos sobre a criação do homem, né? Desse ser que Deus criou e disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa questão do façamos. Eu espero que vocês tenham entendido também que o homem foi criado para se alimentar das ervas, das plantas, das árvores frutíferas, e não de animal, né, de outro ser vivo, mas isso depois foi mudado por causa do pecado do homem, até pela formação, pelo corpo do homem, houve necessidade dele ter um alimento com, vamos dizer, mais proteína, e aí entrou a carne, tá? É mais ou menos isso, mas vamos esperar quando a gente chegar lá. Que Deus abençoe vocês, que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com vocês, que a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja invadindo o seu coração, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, em nome de Jesus.